Olá, daremos início ao nossa disciplina de máquinas, né, e vamos falar sobre o tópico parafuso, né. Como é bem extenso, hoje o foco é falar sobre parafusos, primeiro tópico, né, ou primeira parte. Bom, então um exemplo aí, um motorista distraído passou com um carro sobre um grande buraco, sentiu que o carro começou a desgovernar, parou em um acostamento, né? Para seu espanto, viu que uma roda estava quase solta. O que fazer? Por sorte, apareceu um mecânico que rapidamente colocou a roda e explicou, né, com a grande vibração do carro, os parafusos da roda se afrouxaram e, consequentemente, a roda se soltou. E a situação pode dar-lhe uma ideia da importância dos parafusos. Por isso, né, essas e as próximas 3 aulas têm o objetivo de apresentar informações sobre os parafusos. Então, nós vamos falar em 3 partes: parte 1, parte 2, parte 3. E esse conhecimento é indispensável para quem trabalha no universo da mecânica ou associado ao universo da mecânica. E todo parafuso tem roscas de diversos tipos. Né? Para compreender melhor a noção de parafuso e suas funções, vamos antes conhecer roscas. Então, rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica, né? Então, cada pontinha que você analisa num parafuso é chamado de filete. As roscas podem ser tanto internas, que é o caso de porcas, como roscas externas, que é o caso de parafusos. Então, as roscas, elas permitem basicamente a união e a desmontagem de peças. Né? Unir uma peça em outra, desmontar uma peça de outra. Nós vimos nas aulas anteriores vários elementos de máquinas relacionados à fixação de peças, né, para a montagem. Só que agora a gente entra numa questão de montagens, mas que possamos em algum momento desmontar. Permitem também movimento de peças. Um parafuso que movimenta a mandíbula móvel da morsa é um exemplo de movimento de peças, por exemplo. Né? Então, nós temos aqui, ó, a mandíbula fixa, a mandíbula móvel, né? Vai rosqueando aqui, ó, o parafuso na porca, na mandíbula fixa, e a gente vai fechando ou abrindo, né, a morsa, né? Os filetes das roscas apresentam vários perfis, e esses perfis, sempre uniformes, dão nome às roscas e condicionam suas aplicações. Então, um exemplo aí é tipos de roscas, né, que são os perfis dos filetes. Então, no caso, no exemplo, né, triangular, que é muito comum, a aplicação parafusos e porcas de fixação na união de peças, por exemplo, fixação da roda do carro. Já o modelo trapezoidal, para parafusos que transmitem movimentos suaves e uniformes, que é o caso dos fusos das máquinas. A rosca do modelo redondo, para parafusos de grandes diâmetros sujeitos a grandes esforços, né? Que é um exemplo aqui, equipamentos ferroviários. O modelo de rosqueamento quadrado, utilizado em parafusos que sofrem grandes esforços e choques, é o caso de prensas, de morsas. E parafusos com rosca dente de serra, ou porcas, né, com rosca de serra, para parafusos que exercem grandes esforços em um único sentido. Exemplo, macaco de catraca. Sentido e direção da rosca. Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser direita e esquerda.
Portanto, as roscas podem ser dos dois sentidos. Na rosca direita, o filete sobe da direita para a esquerda, como a gente consegue ver na imagem. Olha o pontilhado aqui apresentando o centro do parafuso. Dá para reparar, né, como ela está a rosca à direita. E a rosca à esquerda, o filete sobe da esquerda para a direita, conforme a figura ao lado. Independente da sua aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, variando apenas formatos e dimensões. Então, aqui no P maiúscula, significa que aonde a gente está vendo aqui, ó, chamamos de passo. Aonde nós estamos vendo o D minúsculo é o diâmetro externo da ponta da rosca. Aonde nós estamos vendo D1 minúsculo, D minúsculo 1, é o diâmetro interno do parafuso. Já o D2 é o diâmetro do flanco. O alfa é o ângulo do filete, entre a ponta de um filete e outro. O F, né, é o fundo do filete. A letra I, aqui essa paredinha, que é o F, esse fundo do filete. A letra I é o ângulo da hélice do filete. A letra C é a crista do filete. Aí nós temos o D maiúsculo, que é o diâmetro do fundo da porca. O D maiúsculo 1, que é o diâmetro do furo da porca. Então, é o do fundo da porca e outro é do furo da porca. O H1, essa altura aqui, ó, a altura do filete da porca. Né? E só o H é a altura do filete do parafuso. Essa alturazinha aqui, ó, do filete do parafuso. Roscas triangulares. Então, as roscas triangulares, elas classificam-se segundo o seu perfil em 3 tipos, que é o caso da rosca métrica, a rosca Whitworth e a rosca americana. Para nossos estudos, vamos detalhar apenas 2 tipos, tá? A rosca métrica e a rosca Whitworth. A rosca métrica, né, ISO normal, e a rosca métrica e a rosca Whitworth, né? Desculpa, a rosca métrica ISO normal, a rosca métrica ISO fina, ambas baseadas na ABNT-NBR 9527. Então aqui a rosca interna, né? Rosca externa do parafuso e rosca interna da porca. Essa peça aqui em cima sendo a rosca da porca e essa peça aqui abaixo sendo a rosca externa do parafuso. Então, o ângulo do perfil da rosca, né, a 60 graus, diâmetro menor do furo, né, o D1 minúsculo, o diâmetro menor do furo, vai ser igual ao diâmetro do parafuso menos 1,2268 P. O diâmetro efetivo do parafuso é o D2. Né? Então, o D2 pequenininho aqui, ó, diâmetro efetivo do parafuso, ou seja, até a ponta lá até a ponta não, na verdade, né? Até o centro aqui, né, do filete. Vai ser igual ao D2, que é, matematicamente,
o diâmetro total da rosca, do filete, menos essa constante 0,6495P. Então, folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso, né, que é o Fzinho, a folga aqui, ó, né, o quanto vai ficar vazio aqui, a folga. Essa distância aqui, ó. Por isso, repara aqui que o filete não é pontudo, caso. Olha o espaço vazio dentro. Isso é o F, é a folga. Né? Então, é 0,045P. Diâmetro maior da porca, o D maiúsculo aqui, ó, vai ser o diâmetro do parafuso mais 2 vezes essa folga. Né? Menor da porca, que é o furo, vai ser o D1 igual ao diâmetro do parafuso menos 1,0825P. Diâmetro efetivo da porca, né, o D2 aqui, o diâmetro efetivo da porca, vai ser exatamente igual ao D2, o diâmetro efetivo do parafuso. Alto, isso aqui é importante, tá? O diâmetro efetivo da porca tem que ser igual ao diâmetro efetivo do parafuso. A altura do filete, o HE, aqui, ó, a altura considerável do filete, né, vai ser 0,61343P. O raio de arredondamento da raiz do filete, aqui, ó, o raio de arredondamento da raiz do filete vai ser 0,14434P. E o raio de arredondamento da raiz do filete da porca está lá em cima. Vai ser 0,063P. Então, a rosca métrica fina, em um determinado comprimento, ela possui maior número de filetes que uma rosca convencional. Permite melhor fixação da rosca, evitando afrouxamento do parafuso e em casos de vibração de máquinas, que é o caso do veículos, né? Veículos. Já a rosca Whitworth normal, né? BSW e rosca Whitworth fina, BSF, né? Notem que já é diferente. Ela, cadê a folga? Então não trabalha com folga. Temos aqui a rosca externa do parafuso, a rosca interna da porca. Né? Então, nós temos, se a gente for avaliar aqui, ó, o ângulo dele, ó, o alfa, é diferente. Está aqui 55 graus, antes era 60. Né? O passo dele vai ser 1 polegada sobre o número de fios. O HI, aqui, ó, o HI vai ser igual ao HE externo aqui, ó, do HE do parafuso, HI a altura do filete, o HE a altura do filete do parafuso e o HI a altura do filete da porca, né? Um vai ser igual ao outro, que vai ser igual a 0,6403 vezes o passo do parafuso. Né? O raio aqui, ó, o raio do o RRI, né? O raio do filete aqui, ó, da porca, vai ser igual ao raio do filete do parafuso. Então, vai ser 0,1373 vezes o passo. Né? O P é o passo. E o
diâmetro do parafuso vai ser igual ao diâmetro da porca. Tem que ser, né? D minúsculo 1 vai ser a altura efetiva aqui do parafuso. Então, vai ser o diâmetro total do parafuso menos 2 vezes a altura do filete. E o D2, que vai ser igual ao D2 maiúsculo, né? Que é o da rosca da porca, vai ser igual ao D2 minúsculo, que é a rosca do parafuso, que vai ser igual ao diâmetro do parafuso menos a altura efetiva do filete. Então, a fórmula para a confecção das roscas de Whitworth, normal fina, é a mesma. Apenas variam os números de filetes por polegada. Utilizamos as fórmulas anteriores, né, você consegue obter os valores para cada elemento de rosca. Para facilitar a obtenção desses valores, eu vou trazer algumas tabelas aqui só para apresentar, né? No caso dos perfis. Então, para rosca métrica e perfil triangular série normal, aí temos essa coluna aqui, ó, né? Maior, menor, é o D1, né? O H é a altura do filete, o R é o raio da raiz da rosca externa, o D maiúsculo, né? O maior, D1 maiúsculo, menor. Aqui, ó, agora a gente está na porca, né? O RRI, a rosca da raiz da rosca interna, o raio da raiz da rosca interna, o P é o passo, tá aqui falando sobre a externa e interna do parafuso, né? E o D2 minúsculo e D2 maiúsculo está tratando do diâmetro efetivo, onde o D2 é o do parafuso e o D1 e o minúsculo é do parafuso e o maiúsculo é da porca. Então aqui alguns valores comerciais, né? A gente consegue encontrar. Os valores comerciais. Na sequência, a gente já trata da rosca métrica de perfil triangular, porém a série fina, né? Levando em conta os mesmos atributos para a rosca externa do parafuso, para a rosca interna da porca, ou externo e interno do parafuso e porca, que é o caso do passo e do efetivo, do diâmetro efetivo. Então, os valores comerciais. Trouxe para vocês aqui mais a título de curiosidade ou pesquisa. Você pode voltar no vídeo aqui e comparar as tabelas. E o caso da tabela de roscas em sistemas em inglês, que é o Whitworth grossa, que é o BSW, e o Whitworth fina, né, que é o BSF. Então, aqui o diâmetro nominal em polegada, os valores comerciais, número de fios dos filetes, né, grossa e fina, as brocas necessárias, diâmetro nominal em polegada, aqui é a continuação, né? Número de fios, né? Whitworth grossa e fina, e as brocas polegadas em milímetro. E trazer uns exercícios para a gente dar uma revisada nesse tópico. Exercício 1. Uma característica do parafuso é que todos eles apresentam roscas, pois todos os parafusos têm roscas, que são sulcos helicoidais utilizados na fixação por atrito e torque. Pinos e arruelas são acessórios que podem ser utilizados com parafuso, mas não fazem parte essencial de sua estrutura. Exercício número 2. A rosca que o filete de perfil tem forma triangular denomina-se, né, já passou um spoiler, né? Denomina-se rosca triangular. Pois a rosca triangular é aquela cujo filete possui um perfil em forma de triângulo,
é o tipo mais comum em parafusos de uso geral, como é o caso da rosca métrica ou Whitworth. Outras formas são utilizadas em aplicações mais específicas. Exercício 3. Em fusos de máquina, usa-se rosca com filete de perfil trapezoidal, pois a rosca trapezoidal é utilizada em fusos de máquina por oferecer boa resistência ao desgaste e facilitar o movimento de avanço com menor atrito. A rosca quadrada também é utilizada, mas é mais difícil de fabricar. Então, o dente de serra também é utilizado quando o esforço ocorre apenas em um sentido. Questão número 4. Quanto ao sentido, as roscas podem ser à direita ou à esquerda, pois o sentido da rosca indica a direção do movimento ao girar do parafuso. E a maioria é à direita, que gira-se no sentido horário para apertar, mas também existem roscas à esquerda usadas quando o movimento ou a força poderia afrouxar uma porca comum. Aí inverte o sentido da rosca. Questão número 5. Quanto ao perfil, as roscas podem ser dos seguintes tipos: né? Métrica, Whitworth e americana. Então, esses tipos de roscas padronizados pelo perfil do filete em sistemas de medida, quando nós falamos sobre a rosca métrica, trata-se do perfil triangular em sistema internacional. A Whitworth, perfil arredondado no topo e na raiz, utilizada no sistema britânico. E a americana também triangular, utilizada nos Estados Unidos com polegadas. Então, a chamada rosca cilíndrica, ela refere-se ao tipo de corpo, não ao perfil do filete. Portanto, está, né, errada como classificação desse perfil, que traz aqui em duas alternativas a questão da rosca cilíndrica. E é isso, galera. Fechamos esse tópico. Bons estudos e até a próxima aula.